boa noite. Estamos chegando para a nossa live. Vamos convidar a nossa rainha da noite. Olá, boa noite, pessoal. Estamos nos organizando. Só estou aguardando a Adriane chegar. Oi, pessoal. Oi, Louise, Ana Olívia. Ai, que legal, pessoal chegando. A Adriane também está entrando agora. Olha quem está aí conosco. Boa noite, Cheguei! Adri. Tudo Boa bem? noite, Lívia. Boa noite todo o pessoal aqui dos céus que está nos acompanhando. Estão nos ouvindo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Dá um joinha aí. Tá me ouvindo bem, Adri? Sim, perfeito. Tá, eu também estou te ouvindo bem. Acredito eu que as pessoas também estejam nos ouvindo bem. Ninguém reclamou. Ó, já deram um joinha ali para nós. Tá, então boa noite a todos que estão ao vivo conosco. É mais do que uma honra ter uma ilustre membro, né, da Academia de Contação de Histórias. Então, assim, nós estamos muito felizes de você ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de começar a nossa noite descobrindo como nasceu essa paixão. Porque, assim, ó, te ouvir contar a história é muito bom. Então, eu queria entender de onde surgiu. Conta pra gente, Adri. Então, eu acho, Lívia, e todo o pessoal, né, que está assistindo, que eu tive a certeza que eu queria contar histórias, né, quando eu percebi o brilho no olhar das crianças. Porque quando a gente conta histórias, é como se a gente fosse iluminando a vida daquela pessoa. E a gente consegue perceber isso, né? Mas é claro que tiveram outras coisas que me fizeram ser uma contadora de história que eu consigo observar. O meu avô me contava histórias quando eu era pequena, mesmo sem livro, mas ele contava histórias que ele inventava, histórias que os avós dele contavam para ele, histórias da nossa família, de como era a vida deles quando eram mais jovens. Isso, é claro, também de uma maneira indireta me fez ser uma contadora de história. E eu também tive uma professora maravilhosa na faculdade, que foi a Rosemary. Não sei se tu vai lembrar dela. Com certeza. Então, ela também me influenciou muito porque ela contava histórias pra gente antes de começar a aula, nas aulas de didática. E isso me fez ver a literatura de uma outra maneira. Porque ver um adulto contando histórias para as crianças, para outros adultos, como ela fazia conosco, e a gente encantada, isso, né, faz brotar uma sementinha no teu coração, não tem como. E eu também tive uma parceira de escola muito querida, que gostava muito de leitura, que é a Josi, e ela foi me oferecendo coisas, livros, títulos que eu não conhecia e que fizeram eu me apaixonar pelas histórias. Olha que legal. E assim, ó, quando você fala da contação de história, o seu semblante muda, né? E eu vejo que assim, ó, Adri, eu tive a oportunidade de te ver contando histórias em lugares diferentes
e a gente vê que essa paixão e esse brilho é seu. Não é do lugar que você está, não é se é com criança, não, indiferente do público, é você contando história, é muito gostoso. Eu acho que você não tem noção do que você proporciona para a pessoa que te escuta, viu? É muito bom. Ai, obrigada, Lívia. Nossa, é maravilhoso ouvir isso, né? Porque a gente tem, claro, técnicas de como contar história e para se aperfeiçoar, para se apresentar em público, mas o nosso principal ingrediente é esse mesmo, é de sentir a história com o nosso coração, de enxergar a história, de entrar naquele lugar junto com a criança ou junto com o adulto. Então, quando eu conto uma história, e se eu conto uma história de floresta, por exemplo, se eu conto a história da Chapeuzinho Vermelho, eu realmente imagino aquela floresta, eu imagino um lobo escondido atrás de uma árvore, daqui a pouco aparecendo. Eu consigo imaginar tudo isso, e eu acho que isso também faz com que as pessoas que estão ouvindo consigam imaginar junto comigo. Ah, com certeza. Com certeza. E assim, ó, quem está chegando agora, boa noite, pessoal. Nós estamos descobrindo um pouquinho de como surgiu a Adriane contadora de histórias. E é simples. Ah, eu vou aproveitar para agradecer, né, a grande participação que você teve conosco nesses momentos de pandemia, onde a Adriane Foster soltou o pum nos céus. Quem não sabe, nós temos uma tradicional contação de história. Toda sexta-feira na nossa escola, um professor é responsável pela contação de história. E na época da pandemia, né, todo esse confinamento e tudo, teve momentos que as nossas profs não puderam participar e a Adriane nos ajudou muito. Quem não viu, tem que ver, porque para mim não teve coleção melhor esse ano, tá? Sabia que eu separei eles para mostrar? Ai, eu amo de paixão. Mas eu deixo para depois, né? Pode ser, pode ser. Vamos esperar um pouquinho, vamos guardar de surpresa. Quem não viu, ou melhor, não ouviu, é muito bom, né? Aquela história faz assim, qualquer idade, viajar. Porque eu e a Manu ficávamos esperando. Ai, é o dia da Adriane soltar o pulo. E fora que Foi muito ela bom. tem uma brincadeira muito legal com o jogo de palavras, com os sentidos, né? E aí isso faz o leitor se amarrar na história. E é engraçado que assim, ó, o duplo sentido, a imaginação que abre é muito bacana, porque quando a gente via, a gente estava rindo e rindo, rindo. Foi muito legal. Eu assim, ó, hoje é uma das minhas favoritas, porque as suas caras e bocas me deixavam assim muito na expectativa. Então foi bem Uhum. legal. Quem não viu, depois a Adriane vai mostrar. Agora, Eu vou diz para mostrar. mim uma coisa. A gente sempre escuta de profissionais da educação ou até mesmo de pais, né? Eu não sei comprar um livro, eu não sei indicar um livro. Eu quero comprar um livro para a menina de 10 anos. E às vezes a gente acaba fazendo bobagem ou desistindo. Ó, já tem gente soltando pãozinho ali, ó. E Que acaba legal! desistindo de comprar o livro por medo de não agradar. O que tu diz pra gente, Adri, nesse sentido assim, de escolha, do que é legal, principalmente essa juventude na tecnologia, né? Uhum. Então, escolher um livro para as crianças realmente não é um desafio fácil, né? Porque a gente tentar orientar pela indicação da capa do livro. Às vezes
tem a indicação e a idade da criança. Mas isso não é o suficiente, Lívia, porque eu tenho que pensar no tipo de leitora que essa criança é. Então, se eu vou comprar para o meu filho, bebê, ou para dar de presente para algum bebê que eu conheço, até é interessante, pode-se olhar essa indicação, mas não somente isso. Geralmente, os bebês, eles gostam mais e eles vão conseguir entender melhor histórias que têm componentes que eles já conhecem. Então, histórias de animais. Geralmente, os bebês gostam muito de histórias de animais e histórias que têm uns componentes da família deles. Então, o papai, a mamãe, o vovô, que são palavras familiares para eles e eles conseguem compreender a história. E também, para essa idade de crianças bem pequenas, as histórias de lenga-lenga, sabe aquelas que vão se amarrando, vão se repetindo? Vai repetindo, vai repetindo. São histórias bem interessantes para essa idade. Eu separei aqui e vou mostrar para vocês alguns livros que eu posso indicar para essa idade de primeiríssima infância, que são histórias com esse tema que eu falei para vocês. Como, por exemplo... Só uma curiosidade, né? Quando você diz assim, ó, a gente tem que se atentar ao que é a narrativa, e às vezes, eu digo até por mim, tá? Às vezes a gente se apega à capa e não olha mais nada, né? E depois fica decepcionada que a criança não deu a menor atenção. E realmente, né? Às vezes a gente peca nesse sentido, né? De não conhecer a narrativa, o texto que tem ali dentro. Outra coisa legal para eu conversar com vocês é sobre os livros brinquedo, né, Lívia? Que geralmente é um livro bem ofertado para as crianças, mas se a gente for analisar, ele não tem qualidade literária para formar um leitor na questão de compreensão de texto, de entender contextos. Ele é um livro para a criança brincar, para cheirar, para botar na boca, para sentir, mas ele não é um livro que vai formar um leitor. E não tem problema a gente entregar o livro brinquedo para a criança. Esse que ela vai molhar, que vai levar para a banheira, que vai brincar. Não tem. A gente está aproximando a criança, o bebê, desse objeto físico que é o livro. Com esse tipo, eu estou mostrando para a criança que existe um objeto que é um livro e que também serve para brincar. Porque legal. O livro, fazer a funcionalidade dele, entendi. Isso, legal. Não o livro como uma coisa ruim. Não, o livro é uma coisa boa, eu brinco, eu sinto, eu cheiro, eu mordo. Então, eu uso meus sentidos para brincar com esse livro. Então, isso é legal. Mas eu tenho que pensar que eu não posso oferecer só isso para a criança. Eu tenho que oferecer qualidade literária, eu tenho que pensar no texto. Por quê? Eu posso encontrar, por exemplo, um livro lindo, todo colorido, com formas geométricas, que aí vai estar escrito lá dentro assim: eu sou o quadrado, eu tenho 4 lados, eu não rolo, eu sou plano. O que isso forma um leitor? Nada! Esse livro ele vai servir para dar uma informação para a criança. Mas não é como eu abrir um livro, por exemplo, e começar assim. Era uma vez no Japão, numa certa aldeia, num telhado de uma casa, uma família de ratinhos. Tem, né? Toda uma narrativa diferente. Isso daqui é uma literatura. Eu já transporto vocês lá para o Japão, no telhado de uma casa com uma família de ratinhos. Eu tô já criando e imaginando. Diferente de um texto que vai ensinar alguma coisa ou dar uma informação, né? Então, esse é um cuidado bem importante que a gente deve ter quando compra livros
para a primeira infância. Eu posso usar o livro brinquedo, mas eu tenho que saber que ele não vai formar um leitor. E o que eu Ok. falo quando formar um leitor? É uma criança que vai ver um texto ou vai ouvir a contação de história e vai saber interpretar esse duplo significado, como quando eu soltei o pum, né? Porque eu preciso ter um repertório para entender isso. Senão, não vou. Ou eu vou pensar que é o pum fisiológico do ser humano, ou eu vou pensar só no cachorro e não vou conseguir rir, porque eu não vou entender, né? Então, por isso que a gente fala que o texto ele precisa ter qualidade para formar o leitor. E daí, para potencializar a nossa imaginação, para potencializar a nossa criação, isso o texto literário é que vai fazer. Então, para os Legal. bem pequenos. O Adri, deixa eu só abrir um parênteses. Claro que nós estamos, né? Eu com 18 anos e você com 15, mas o Luiz Foster nos mandou um beijo. Ele colocou assim, ó, uma live com a minha pré-escola e a minha professora de primeiro ano. Eu me sinto com 6 anos de verdade. Ai, que honra, que Lindo! orgulho! Né? Ele E a foi gente aluno no lembra dele CELS, como se depois ele fosse teve o ontem. prazer de ser seu aluno. Que legal! Luiz, um grande beijo, nós estamos muito honradas. Muito! Que lindo ele ali assistindo. Que legal. Então, Lívia, considerando esses fatores, né, que eu expliquei para vocês, então, é, esse daqui que é o noivo da ratinha, que é uma história de lenga-lenga, tem animais, tem a família, o pai, a mãe, o vô e a avó. Então as crianças conseguem compreender. Essa história aqui que se chama O Sanduíche da Maricota, que também é de lenga-lenga, as crianças conseguem compreender bem fácil. Tem também, que é bem nesse estilo, o Grande Rabanete. Eu acho que eu esqueci de pegar o Grande Rabanete. Que A gente também os conhece, fatos, bem legal. isso, vão se repetindo, as crianças repetem, e aí o puxa que puxa para arrancar o rabanete, então elas conseguem repetir. Eu Peguei acho que também um eles meio bem. que se sentem fazendo parte da narrativa, né? Isso, Legal, isso. legal. Esse daqui que é o Bom Dia Todas as Cores, que Ele fica ao também. contrário para a gente, mas eu estou anotando todos. Ah, é? É, por causa Então da tá. selfie, né? É isso, isso. É o Bom Dia Todas as Cores da Ruth Rocha, que é bem conhecido. E Maravilhoso. até no meu Instagram eu mostro como fazer um camaleão com língua de sogra, Ai, que usando essa legal. história. Ó, Aham. alguém colocou que a Alice adora a história do rabanete. Ah, é a minha cunhada! Ah, que amor! E Que a Alice é bom! a minha sobrinha. Que provavelmente deve ser uma pequena leitora. Sim, ela é uma pequena leitora e ela gosta bastante da história do Rabanete e ela já pediu para a gente contar várias vezes e ela nem falava direito, né, Jânia? Ela nem conseguia falar direito e ela fazia puxa, que puxa. Mas ela fazia, Lívia, com ênfase. Ela fazia uma careta assim, puxa, que puxa. Ela já tinha incorporado o que estava realmente acontecendo. Sim, sim, ela fazia com força, ela fazia aquilo com força. Porque uma coisa legal de a gente já desde eles bem pequenos incluir as narrativas e ler histórias para eles, eles vão aprendendo e não é porque a gente quer ensinar isso. A literatura ela também serve para ensinar, ela acaba ensinando, né? Alguma coisa. Então, a criança ela vai percebendo que tem vários jeitos. Por exemplo, tu pode dizer não, ou tu pode dizer não, ou tu pode dizer não. E a criança ela vai aprendendo também que as palavras elas têm sentidos diferentes. Sim.
Legal, bem legal. O último que a Alice me pediu, né? A Jânia falou que era bem assim que ela fazia o puxa que puxa, foi de lobo. Ah, é um outro fascínio que eles têm, né? Esse lobo seu tá estiloso, né? Ele tá tomando um suco? Sim, sim. E essa história se chama O Lobo Mal Se Deu Bem. Ai, que Ela me pediu uma legal! história de lobo, mas ela queria um lobo bonzinho. É engraçado que Porque eles gostam do lobo, né? A expectativa do lobo é, mas é legal o lobo bonzinho. isso, ela me pediu o lobo bonzinho, mas ela já conhece o lobo mal, eu já contei para ela, né? A história da Chapeuzinho, e eu contei aquela versão que o lobo comeu a vovó e comeu a Chapeuzinho. Então, ela já tem um pouco de repertório, né, Lívia? Porque a gente acaba contando para ela, é como as crianças aí da escola. As professoras contam história para elas, vocês têm essa rotina de contar, então a criança vai tendo repertório. E isso é legal, por quê? Porque daí mais tarde eu consigo ampliar o meu horizonte de leituras, porque eu já tenho uma base. Legal, Adri. Bem bacana. E são E coisas que às outro, vezes passam despercebido para nós profissionais e imagina para as famílias, né? uhum. E outro estilo de história que é bem legal para as crianças bem pequenas são histórias como essa daqui. Ó. Ela se chama Quem Mexeu na Minha Floresta? É uma pergunta. Quem mexeu na minha floresta? Ela é uma narrativa visual, Lívia. A narrativa visual é aquele livro que a gente conhecia antigamente como livro sem palavra, Sim, sabe? Só que, bem claro, com o legal. tempo foi se estudando e se descobriu. Ah, faz pose para o print, a Manu falou. Ó, uma pose. A gente descobriu, né, claro, que esse nome não estava combinando com o livro, Livro Sem Palavra, porque ele tem uma narrativa, ele tem um enredo. Não é porque ele não tem o texto escrito que não tem uma história. E aí, hoje em dia, a gente chama ele de narrativa visual, e ele conta uma história, mas é por meio do desenho. Porque às vezes a gente pensava assim, ah, é uma história de inventar. Mas a gente não inventa, a gente só decifra esse código desenhado, que não é o código escrito, é um código Sim, desenhado. A gente decifra ele. E o legal é que, de acordo com a idade da criança e a compreensão leitora que ela tem, ela vai inventando mais ou menos detalhes para a história, mas a narrativa já está ali pronta e a gente vai seguir aquele caminho do ilustrador, que é o autor também. que vai nos direcionar. Legal. Aham. É, hoje a gente vê bem pouco, né, Adri? Não vê com tanta frequência. Às vezes a gente até busca com o objetivo, né, só a ilustração, mas é bom saber. Eu nem Sim, ela é sabia que ele muito tinha esse boa. nome. E isso, narrativa visual. Já marquei aqui. Tá, Adri, para as crianças, eles vão evoluindo, vão tomando, não vou dizer raiva, mas menos amor. Isso é um problema com os adultos, será? É a gente que estimula pouco? Também, mas não é só isso, sabe, Lívia? É claro que uma criança que vê a mãe lendo, vê o pai lendo, a avó, não sei, uma madrinha, uma tia, a professora lá na escola, ela tem mais chances de se tornar uma leitora, porque muitas coisas a gente aprende pelo exemplo, né? Mas não quer dizer que eu cresci, então se eu não li quando era bebê, ou não tinha alguém que lia para mim, eu não vou ler mais. Não é assim. Eu sempre acreditei e continuo defendendo que não existe uma pessoa que não gosta de ler.
O que existe é uma pessoa que não encontrou ainda o que gosta de ler. E isso serve tanto para os adultos quanto para as crianças. Por exemplo, a minha mãe gosta de cozinhar. E ela cozinha muito bem. Quem conhece a minha mãe sabe, ela é super cozinheira. Então ela vai gostar de ler algum livro sobre receitas, ou um livro que um chefe escreveu, ou algo assim, né? Uma pessoa que gosta bastante de flores, de jardim, se comprar uma revista sobre esse assunto, vai gostar bastante de ler, né? E, por exemplo, mais para os jovens, né, que gostam de quê? Videogame, celular e coisas assim. Ontem eu assisti uma live de uma autora, eu até tenho o livro dela aqui para mostrar, que ela diz que ela ama jogar games. E ela escreveu um livro que para adolescentes e que eles têm que decifrar códigos para passar etapas. Do livro. Então, é parecido com o videogame. Eu até Que trouxe o livro aqui para mostrar para legal! você. Sim, olha só, se chama Um Caso Muito Sujo. E Um aí, caso a muito criança. sujo? Um caso muito sujo, aham. E aí é isso, eu só consigo avançar na leitura se eu descobrir aquela pista, porque tem um detetive. É como se fosse um videogame, vai passando as etapas. Hoje é Olha, muito comum a gente gostar de estar no celular, né? Trocar mensagens e tal. sim. Então, se a criança, né, se o adolescente gosta desse tipo de texto, então um diário seria uma boa. Por quê? Porque tem essa comunicação, né? Como se fosse uma troca de mensagem, só que um pouco mais longa, que é o diário. E existem vários diários bem legais para os adolescentes, né? Então a gente só precisa encontrar o tipo de texto que a gente gosta de ler. Porque A assim, Mônica não, colocou tu não ali, ó, precisa conta ler. história conforme o interesse, né? Isso, conforme o interesse. É isso mesmo. Uma coisa engraçada, outro dia alguém me perguntou: você gosta de Harry Potter? E eu fiquei envergonhada porque eu nunca tinha lido. Só que assim, ó, não é uma leitura que talvez tenha me despertado. Só que eu pensei, meu Deus, como eu nunca li, é estranho. E a gente meio que se culpa, né? Então é legal Aham. ouvir você dizer, eu vou ler o que eu gosto, a leitura que me faz realmente viajar, né? Sim, isso, a gente não precisa ler o que todo mundo tá lendo. A gente vai ler o que a gente gosta. É isso mesmo. Quando eu Aí tu tenho o sabia Mateus, ali. pode falar. E tu sabia que o Harry Potter é um conto de fadas? Não, não sabia. Aham. Na classificação, ele tem as características de conto de fada. Olha que legal! Aham. Que é uma outra capacidade, Adri. Você entrou e vou acabar te falando. É, eu falo por mim novamente. E como a gente tem dificuldade de classificar as literaturas, né? Uhum. Eu acho que a gente aprende pouco na faculdade, né? A gente sempre tem aquela dúvida. Ó, eu não sabia que Harry Potter, então, é classificado como um conto de fadas. Que legal. Isso é porque ele mistura coisas do mundo real com a fantasia, né? Então, começa ali no mundo real com pessoas, mas daí vai para a fantasia, envolve outros seres e termina no mundo real. É uma característica dos contos de fada. A Manu colocou ali, né? Hoje em dia as pessoas esperam o livro virar filme. Realmente tivemos essa fase. Eu acho que agora nós estamos saindo dessa fase, não estamos, Ada? Isso é porque a gente percebe que a leitura ela dá mais possibilidades para gente que o filme
E eu vou dar, por exemplo, o exemplo do Aladdin, né? Que teve recente o filme. É muito diferente do livro. É muito diferente. Tem muitos detalhes da história original que não tem no filme. Muitas coisas são modificadas. Então, eu até acho que assim, o livro às vezes serve como uma inspiração, né? Inspiração para fazer o personagem, inspiração para fazer o cenário, mas o livro mesmo, ele é muito mais rico. E se a gente for pensar, muitas pessoas conhecem alguns clássicos contos de fada, como o Patinho Feio, pela Disney, né? Pelos filmes da Sim, Disney. sim. Pinóquio. Mas, gente, os livros, eles são muito diferentes, com detalhes super diferentes do que o filme, porque, é claro, a animação do cinema, ela tem aspectos diferentes da história. E se for exatamente Eu igual, vivi... talvez até os leitores nem assistam. Sim, sim. Eu vivenciei isso há pouco tempo com o livro do Extraordinário. Eu li o livro e eu me apaixonei pelo livro, pelo menino e por toda a história. Eu acho que a minha cabeça foi para além do livro. E aí, quando eu vi o filme, eu acho que a minha expectativa com o filme era tão grande, porque o livro tinha sido tão maravilhoso, que eu achei o filme pobre. É isso que eu achei com Aladdin. Eu achei pobre, eu esperava mais, porque aquele menino era tudo para mim. E assim, às vezes a gente acha que estão mentindo, né? Ai, aquilo Aham. ali é mentira. Aí você Aquilo fala, ali é não, mas não era assim. Eu também acho isso. Que legal. A Mônica falou que o livro é muito mais legal porque é a nossa imaginação. É bem isso. Eu acho que é bem isso. E Tá, também já pensar. conversamos muito. Vou aproveitar que tem bastante gente nos assistindo e eu acho que ela não vai poder negar, né? Será que sai uma contação de história para nós ao vivo? Eu acho que sai, né? Aquelas bem sem vergonha, né? Basta, pediu ao vivo, não tem como negar. Agora não tem como negar. Então, eu acho que hoje eu vou contar para vocês a história do o livro do palavrão. Pode falar palavrão na live? Meu Deus, pior que o Pum este. Pode, pessoal, comenta aí. Eu posso contar uma história de palavrão? Se vocês Gente, e aí? disserem. Agora tá na mão, ó, está nas mãos de vocês. Se vocês liberarem a Adriane falar palavrão, eu não vou ter como ficar colocando pi, pi. Não tem editor. E aí, Não. pessoal, pode falar palavrão na nossa live? Pode! Ai, então tá. Vou começar a história então. Gente, o Joãozinho decidiu que queria ser gente grande. E para isso começou a falar palavrão. Ele achava que assim ele ia ser gente grande. E aí, Lívia, se ele queria mel, ele dizia assim: quero melão. Pá, para ele, era pão. Se ele queria chá, ele dizia que queria chão. De manhã cedo já, ele pedia para a mãe dele café com leitão. E se ele tinha soluço, ele falava que estava com a solução. E a Ana, irmã dele, ele chamava de anão. E para irritar ela, ele falava anão, anão, anão. Porque o Joãozinho achava que isso é que era palavrão. Mas o pai dele não gostou daquela história. Ele falou, onde já se viu esse guri sair falando palavrão, palavrão? E um dia saiu para brincar com ele pela vila, de correr. E o Joãozinho já imaginava que ele era um vilão, com o pai correndo atrás dele. Porque o Joãozinho era assim, ele
tinha muita imaginação. E ele ficava se divertindo com as coisas que ele via, com as coisas que ele ouvia e com as coisas que ele imaginava. E um dia ele estava assim, parado, pensando que bala era balão, quando de repente veio uma chuva daquelas e ele não percebeu. E sabe o que caiu bem na cabeça dele? Ah, Um trovão. E aí ele foi correndo para casa gritando: trovão, trovão, trovão! Subiu as escadas correndo, se enfiou embaixo da colcha, mais em cima do colchão. E a mãe, quando escutou ele falando trovão, trovão, pensou que ele queria ouvir uma trovinha, porque ela sempre falava uma trovinha para ele. E aí ela foi lá, sentou do lado dele na cama e falou assim: sou pequenininho, do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. E ele começou a se acalmar. E foi se acalmando. Aí a mãe também contou para ele uma história que ele gostava muito, né? Que era do João e o pé de feijão. E ali ele foi se acalmando, os dias foram passando e aquela vontade de falar palavrão, ó, sumiu. O Joãozinho foi crescendo. Cresceu, cresceu, mas o nome dele diminuiu. Virou João, mas com muita imaginação. E ele cresceu tanto que ele não quis ser pai. Ele decidiu ser um paizão. Brincava de capitão, contava história de rainha, fazia comidinha. Ele não dava presente caro, mas dava carinho. E para os filhos, sempre tinha um tempinho. E essa foi a história do João, que falava a palavra, palavrinha e palavrão. ai, que legal! Amei, amei! Muito legal. E é engraçado como Eu nos também gosto leva bastante a da história pensar, do né? João. Eu falei, ai, daqui a pouco vai sair um palavrão. Ai, bem legal. O livro do palavrão da Selma Maria. E eu acho que Ó, tem todo muito mundo João aí, gostou. né? Tem bastante João. O Adri, como é bom ouvir história, né? É uma delícia, uma Sim. delícia. É muito gostoso. Tá, você nos presenteou, adorei, muito obrigada. Desculpa ter te colocado em saias justas, mas eu imaginei que você teria. Imagina uma pessoa de repertório como você, eu sabia que não ia te pregar uma peça, vamos dizer assim. Eu acho que todo Sim, eu lugar tinha deve aqui, já tinha pedir, né, deixado Adri? separado e tenho mais alguns livros. Oi? Eu acho que todo mundo, quando te encontra, deve pedir, né? Deu uma travadinha. Deu. Agora eu já tô te ouvindo. Voltou, voltou. Sempre que as pessoas te encontram, pede para você contar a história, Adri? Nem sempre, mas eu conto bastante. Eu também sou professora, né? Então, na escola eu acabo contando bastante história e às vezes em apresentações acabo contando, mas na livraria eu conto, mas no dia a dia não. No dia a dia não. Mas Não? eu sempre tenho alguma coisa na manga, como hoje. Legal, legal. E conta pra gente uma outra coisa. Eu vou te pedir mais livros aí, já que você falou que tem, mas diz para Tem. nós uma coisa. Tem momento para contar a história?
Ou você acha que o momento ele nasce ali no contexto? Ah, eu acho que não tem momento, não. Eu acho que o momento é quando a gente quer. Esse é o momento. Quando não quer, a gente não deve contar. Ah, o meu filho está pedindo, a criança na escola está pedindo. Não. Aí não deve nem fazer, na verdade. Eu acho que é quando a gente quer, quando a gente está preparado para aquele momento. Eu Escola, vejo que geralmente se tem uma rotina já, né? Já se sim. tem no planejamento um espaço para essa leitura. Em casa, a família é que vai decidir se é melhor fazer na hora da brincadeira, se é melhor fazer na hora de dormir, né? A família é que vai decidir qual vai ser o melhor momento. O que é importante para esse momento da leitura é a gente se entregar, não fazer como uma obrigação, mas fazer como. Porque aí sim será prazeroso, né? Sim, Deu uma exatamente. travadinha de novo. Às vezes ele está travando. Depois de semana passada, do nosso vendaval, as coisas não foram mais iguais. Não, a minha internet também não está das melhores, ainda não voltou ao que ela era. Ô, Uhum. Adri, e quando você falou lá na frente, vamos dar uma retomada ali, quando você disse que a gente, quem não gosta, né, às vezes ainda não descobriu o que gosta de ler. E aí você estava dando algumas sugestões, né? Então, o legal é a gente estar sempre experimentando para a gente poder descobrir. Isso mesmo. Vai sempre experimentando e procura literatura com qualidade, não só um livro para brincar ou para sentir, para abrir, mas que tenha qualidade no texto também, que aquele texto faça sentido. Porque daí uma coisa vai ligando a outra. Porque daí eu vou conseguir compreender as outras leituras, né? Eu trouxe mais para frente algumas sugestões, depois daquela para os bebês bem pequenos, como, por exemplo, A Verdadeira História dos Três Porquinhos, que é uma história que eu gosto Ai, que legal. muito. Eu gosto muito e até tem eu contando ela também no Instagram, mas é uma história que a criança só vai conseguir compreender bem se ela já ouviu a história original dos Três Porquinhos. Aí ela vai entender o sentido dessa história aqui. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? É bem importante também, eu acho que eu não falei isso, a gente considerar em que momento de leitura essa criança está. Então, por exemplo, eu quero comprar um livro para uma criança de 10 anos. E eu já disse para vocês que esse livro é super bacana, né? É um caso muito sujo, porque a criança vai interagindo. Mas uma criança de 10 anos que nunca leu, que não tem esse hábito da leitura, ela vai pegar esse livro aqui e ela vai achar muito difícil. Ela vai achar muito complicado e ela vai achar que ler é uma coisa chata, porque ela não está conseguindo compreender, ela não se conecta com essa leitura. Então é melhor para ela pegar o texto que é indicado por uma criança menor, como esse daqui, Até as Princesas Soltam Pum, porque ela vai compreender essa leitura. E compreendendo essa leitura, ela vai gostar de ler. Mas se ela pegar isso daqui, que é indicado para a idade dela, e não conseguir ler, não conseguir compreender, ela vai achar o quê? Ler é chato. Ler não é para mim. Eu não gosto de ler. Então não é assim. A gente tem que pensar no estágio que esse leitor está, né? A minha cunhada estava assistindo a live, não sei se ela ainda está, né? Porque a Alice é pequena, mas, por exemplo, a Alice, que é uma criança que ouve histórias desde bebê,
Eu posso pegar um livro já, como eu falei, que é uma versão diferente, que traz o lobo numa nova versão e contar para ela. Porque ela já ouviu a história do lobo com a Chapeuzinho, ela já ouviu a história do lobo com os três porquinhos, ela já ouviu várias vezes. Então ela consegue compreender essa nova história. Mas uma criança, talvez, de 6 anos, que nunca escutou história ou que não tem o hábito de ouvir histórias e vai pegar esse livro como seu primeiro livro, não vai entender. Porque para entender esse livro, eu tenho que ter feito conexões com outras histórias. Entendi. É legal ouvir você dizer isso, Adri, porque assim, ó, a tendência é a gente parar de estimular, porque a gente acha que realmente a criança não gosta, né? Uhum. Então, o fato dela. E é uma coisa que, se a gente parar para pensar, gente, se você lê uma coisa que você não conseguiu compreender, aquilo não tem nexo nenhum para você. E aí o mesmo acontece com a criança com a leitura. Isso mesmo, é como agora a gente que é da área da educação, que está acostumado com textos da área da educação, é pegar um livro de engenharia mecânica. A gente não vai entender nada, aquilo não vai fazer, né, Sim, sentido. Né? é bem legal você pontuar isso, porque isso nos traz uma certa. Abre os nossos olhos, né? Para ver o que estamos escolhendo. A criança vai ter discernimento de entendimento daquilo ali, para depois não termos problemas futuros, vamos dizer assim, né? Isso, porque daí a gente acha que não gosta de ler, que não entendeu. E até, Lívia, eu separei aqui alguns livros que eu considero assim, para todas as idades. Eles são literatura infantil, mas eu acho que de 0 a 99 anos, cento e pouco. Como, por exemplo, o livro do palavrão. Vocês que são adultos, que ouviram, não gostaram? Não é Foi legal? bem legal. É bem legal, mas ele é um livro para criança, gente, né? Mas a Se gente gosta fôssemos de por classificação, não pegaríamos. isso. Não, eu não vou ler esse livro. E quanto a gente se diverte com esse João, porque a gente logo pensa que ele vai falar um monte de palavra feia e não é isso, então isso já torna o livro engraçado, né? Esse livro aqui, essa história eu conto muito, que é a princesa que tudo sabia, menos uma coisa. Eu não conheço. Então, ele faz uma lenga-lenga, que é uma coisa que as crianças gostam, mas tem o segredo ali da princesa que alguém precisa descobrir. Então, as crianças gostam e os adultos gostam por igual. Esse livro aqui, que se chama O Passeio, é um livro maravilhoso. Maravilhoso. Que assim, Esse eu conheço. eu conto para as crianças e conto para os adultos. Geralmente os adultos acabam a chorar. Que Eu aí já entra com a percepção da narrativa, né? Para nós sim, toca o outro lado. Aham. aham. E assim, eu já contei ele com nó na garganta, de ver as pessoas chorando ali e dar aquela arranhadinha, né? Aham. E é uma literatura infantil, mas é para todas as idades. Esse aqui também é o último que eu vou mostrar para todas as idades, ó. É o Meu Pequenino, também. É Esse eu uma não literatura. conheço. Lindo, Lívia, lindo. É uma literatura infantil, mas para todas as idades, porque também toca os adultos de uma maneira fantástica. E Tá, só to... uma curiosidade. A Manu escreveu ali, né? A grande maioria das mulheres carregam de tudo na bolsa. A Adriane deve carregar livros. E eu fiquei curiosa, Adri. Como é que é a sua casa? É cheia de livros? é cheia de livros, Lívia.
Eu estava rindo, porque assim, ó, para quem não conhece, acho que todo mundo que está online com a gente conhece a Manuzinha já, que ela tem participado bastante comigo nas lives. E a Manu é uma criança muito crítica e que repara muito. E aí, outro dia, ela falou para mim assim: mãe, você tem que parar de fazer as suas lives com um fundo claro. Você precisa sentar lá perto dos livros, porque todo mundo, até o pessoal do noticiário, agora faz a reportagem com os livros. E É, realmente. é Aí eu verdade. fiquei imaginando a casa da Adriane, a cama deve ser de livros. Eu tô no meu quarto de estudo, né? Mas eu coloquei aqui o meu tapete atrás para fazer o fundo. Mas tem livros aqui na minha frente, tem livro atrás. Eu fiz um roupeiro e quando a gente fez, eu pedi para o pessoal fazer uma prateleira bem grossa e já não para, né? Porque o livro Para pesa, né? aguentar o peso. Para aguentar e já tá quase lotado. Imagino, E imagino. assim, Lívia, a gente estava falando sobre gostar de ler, o que ler, né? É claro que eu leio livros adultos, né? Para literatura para adultos, e mas eu às vezes, antes de dormir, que geralmente o meu horário para minha leitura de prazer é antes de dormir, geralmente é nesse horário, assim, antes de dormir. E eu pego também livros de criança, né? Agora eu tô lendo um livro que é série, né? Tô lendo vários livros, então tem que terminar. Mas às vezes eu quero pegar um livro, eu vou lá e pego assim, ó, uma literatura infantil e leio também, porque eu gosto, eu amo isso, então não tem problema o que eu vou ler, né? Também é. Legal. E a Manu Não, e perguntou tira um peso. Hã? A Manu perguntou se tem livro na comida. Na cozinha, não sei se ela quis dizer assim. Na cozinha, eu tenho dois livros. Um que é o meu caderno de receitas, porque eu não sei fazer receita sem olhar, não sei de cabeça. E o outro é um devocional, que eu gosto de ler ali um versículo, fazer uma reflexão. Legal. Meu Deus, como o tempo voou. Nós já estamos há quase 1 hora online e pelo Instagram é só 1 hora, né? E É assim, ó, sério! pois é, passou muito rápido. A E gente eu tô nem cheia de mandou muitos livro aqui, beijos. tá? Pois é, eu também não tinha me dado conta. E é gostoso que assim, ó, a gente vai falando com você e você nos aproxima de uma realidade que às vezes parece tão longe para a gente. Né? Quando fala assim, ler, aí a gente perde a vergonha de ler um livro infantil. Né? E, às vezes a pessoa diz assim, eu tenho a meta de ler 6 livros este ano. E aquela meta não vence, não vence. Só que ela não tem coragem de pegar um livro infantil. Geralmente ela escolhe uma coisa grossa que alguém indicou por algum motivo e a coisa não anda. Né? Então é muito Aham. gostoso. Meio que parece que você diz assim, ó, pode ler. E aí, como você entende, a gente sente assim, a Adriane disse que pode, então eu posso. Então, já que a gente tá com o tempinho curto, mas eu vou mostrar, Lívia, essa autora aqui, ó, é a Lígia Bojunga. Ela é uma autora brasileira, ela já recebeu vários prêmios internacionais fora do Brasil. Então, o pessoal na Europa conhece os livros dela, lê os livros dela traduzidos, e às vezes a gente não valoriza. Ele é um livro já para aquela idade da Manu, um pouquinho mais, né? Esse daqui se chama Angélica. É a história de um porco e de uma ave. Mas ela tem vários outros, ela tem vários livros. E é um livro para menores. Mas assim, ó, eu como adulta amo ler. Amo muito. Legal. Ó, ele não é tão grosso. E a letra também não é muito pequenininha, então é um bom começo. Começa com Lígia Bojunga que vocês não vão se arrepender. Ó, a Mônica perguntou: a Bolsa Amarela é dessa escritora também? Sim,
Sim, isso, ela é da Bolsa Amarela, do Tchau, do meu amigo pintor, que é ótimo também, meu amigo pintor é maravilhoso. E às vezes a gente conhece pouco dos autores brasileiros, né? Isso é uma realidade um pouco triste, né? Tem a questão infantil, né? O Monteiro Lobato, ele é o pai da literatura infantil brasileira, que até chegar o Monteiro Lobato, a gente só tinha literatura de Portugal ou de outros, porque Portugal, né, português, ou de outros lugares da Europa que eram traduzidos para a gente, mas a gente não tinha uma literatura só nossa. Foi o Monteiro Lobato que, ao invés de princesas e castelos, criou um sítio, uma avó e uma neta e uma boneca, né? E é claro que ele tem algumas questões ali que deixam algumas pessoas desconfortáveis por causa do racismo, né? Monteiro Lobato realmente viveu em uma época em que o racismo existia e a gente não vai fechar os olhos e dizer que não existe, né? Muito pelo Eu contrário, acho que é ainda desnecessário, existe, né? Sim. né? Mas o Monteiro E Lobato, ele foi genial. Ele foi genial na criação dele. E assim, eu penso que bom que a gente conseguiu evoluir como ser humano e consegue ler o Monteiro Lobato e ver os aspectos em que ele errou ali com as pessoas e melhorar isso, né? sim, é uma oportunidade, né? Isso mesmo, mas a obra dele, ela é uma obra genial. Ela é uma obra muito boa, muito criativa, muito imaginativa. É um material muito rico que nos faz viajar, né? Uhum, isso mesmo. Ai, Adri, foi tão bom! Foi mesmo. Nossa, eu tava nervosa, sabia? É engraçado que a gente fica com aquele friozinho na barriga, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, como vai ser com a Adriane? Porque assim, o meu conhecimento literário não é um grande conhecimento. E a gente fica naquela situação desconfortável. E se ela me perguntar uma coisa que fugir do meu conhecimento. Mas o legal é que a gente sempre foi muito companheiras, né? Acredito eu que se você não tivesse uma história para contar, você iria dizer, Lívia, eu não preparei, não pediu antes, vai ficar sem. Então, eu acho que é essa liberdade e essa amizade que fez essa condução tão tranquila da live. Ai, a gente tem uma conexão muito boa, né? Desde Ah, a eu época da adorei a nossa faculdade. live. Eu gostei muito e também gostei que o pessoal está comentando aqui, né? Tem Sim, muita eles gente também. comentando. Ó, A tem gente gente fica um perguntando pouco. se vai ficar gravada. Vai, gente, vai ficar no Instagram. Ó, agora a gente tem que se acelerar, que falta 2 minutinhos só. Então, vai ficar no Instagram. Depois nós vamos publicar no Facebook e no YouTube da escola, tá? Ah, Então, assim, ó, Adri, um beijo no seu coração. Obrigada por tudo. Pessoal que estava online com a gente, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para você se despedir. então tá, eu também agradeço pelo convite. Eu tenho um carinho enorme por ti, Lívia, por tudo que a gente viveu, né? A época da faculdade é uma época bem memorável. Tenho muito carinho pela tua escola, pelos céus, pelas professoras de lá, pelas crianças de lá, e carinho por todas as famílias. E para me despedir de vocês, eu quero dizer: contem bastante histórias, não tenham medo de contar histórias e sempre que precisarem, contem comigo. Muito obrigada e que você continue sempre contando história e fazendo os livros ficarem sem fronteiras. Tchau, pessoal. Um grande beijo, Adri. Beijo, pessoal. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau, tchau.